E nós estamos de volta ao MP na TV, hoje conversando com o promotor de justiça Douglas Odegardo Cavalheiro dos Santos. Doutor, o senhor foi designado para dar continuidade ao seu trabalho que o senhor já vinha fazendo como colaborador da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública no Conselho Nacional do Ministério Público. Traduz isso para mim, por favor. Esse é um trabalho que tem em particular, me trazido muita satisfação, especialmente pelo conhecimento profundo da realidade do Ministério Público brasileiro, porque nós temos nesse trabalho prospectado as iniciativas das unidades ministeriais de todos os estados. Vocês montaram um diagnóstico? Em verdade, a minha atuação na comissão, ela tem hoje 2 focos. Um primeiro, e esses focos eles estão dentro dos chamados PICs, Procedimentos Internos de Comissão. Um primeiro deles é voltado a uma prospecção sobre como as unidades ministeriais, os ministérios públicos estaduais do Brasil, estão tratando a questão da tutela coletiva da segurança pública. E como que está sendo tratada? Das formas mais variadas possíveis. Nós temos alguns ministérios públicos estaduais que estão muito avançados nessa questão e outros que ainda estão engatinhando. E a ideia dessa prospecção, desse trabalho de mapeamento do Ministério Público brasileiro nesse aspecto, ao final, elaborar um diagnóstico e apresentar algumas sugestões para que o Ministério Público, de alguma maneira, reflita e que os Ministérios Públicos estaduais, claro que na medida da independência e da decisão política dos seus respectivos... E de realidades tão diferentes, né, doutor? E dos seus respectivos procuradores gerais, venham a aplicar nas suas unidades mecanismos de tutela e proteção social mais otimizados, principalmente dentro da organicidade institucional. Um ponto fundamental é a distinção que nós fazemos para 2 perguntas que recebem a mesma resposta. Nós sempre começamos as nossas preleções invocando isso. Ordinariamente se pergunta ao membro do Ministério Público o que ele faz, o membro do Ministério Público Criminal. E ele diz, ordinariamente, eu sou o titular exclusivo da ação penal pública incondicionada. Ele está fazendo uma evocação ao inciso 1º do artigo 129 da Constituição Federal. Mas se você pergunta logo em seguida para ele o que ele é, ele te responde, eu sou o titular executivo, o exclusivo, aliás, da ação penal pública incondicionada. E você percebe que estas 2 perguntas, elas na verdade não têm a mesma resposta. A titularidade exclusiva da ação penal pelo Ministério Público é uma das formas de atuação, é uma das maneiras como o Ministério Público se posiciona dentro do fluxo persecutório, mas o que o Ministério Público está no caput do 127, que é a sua definição como instituição essencial ao Estado e incumbida da defesa dos direitos sociais, individuais e indisponíveis. Quando você olha no artigo 6º da Constituição dos Direitos Sociais, lá está elencada a segurança. Entre os direitos individuais, o artigo 5º tem dezenas de incisos, mas o legislador constituinte escolheu 5 para colocar no caput. Um deles é a segurança. E segurança, Valéria, vai muito além da punição do criminoso. A segurança, ela está também no momento prévio, que é a não ocorrência do crime. Pergunta-se a uma mãe que perdeu um filho, o que ela prefere, 80 anos de pena para o assassino ou o filho de volta? É óbvio que essa é uma pergunta retórica, a resposta de qualquer mãe seria a mesma. Então, esse trabalho de tutela coletiva visa também realimentar essa perspectiva, fomentar essa perspectiva. Isso vem decorrendo há um ano, através de visitas e debates às mais diversas unidades do MP brasileiro e vai se seguir agora novamente. E paralelo a isso, o júri, sempre sua devoção, e o senhor tem oferecido alguns cursos. Sim. O curso de oratória, que é uma coisa que me chamou muito a atenção aí, até o motivo maior aí do convite para o senhor vir aqui. Doutor,
Existe um promotor ruim de júri? Eu vou pedir licença, Valéria, para te responder isso talvez insatisfatoriamente, lhe respondendo não com a limitação aos promotores, mas aos tribunos do júri em geral, e pedindo licença para utilizar de talvez um eufemismo. Não existem tribunos ruins de júri. A uma primeira vista é possível dar uma resposta afirmativa para isso. Existem, sim, tribunos que vão ao júri muitas vezes por devoção, muitas vezes por empatia, muitas vezes por amor àquele segmento secular do direito, mas que não têm ainda não desenvolveram, seja por uma falta de um mentorado, seja pela falta de experiência, a organicidade da edificação do discurso jurídico, do plenário do júri, que é totalmente diferente do resto. Como é que funciona esse curso, doutor? Nós estamos fazendo agora em setembro um workshop exclusivo para profissionais. Ele não deve... exclusivo para profissionais do direito? Exclusivo para profissionais. Eu tenho, inclusive, recebido... Como jornalista, eu posso ir lá fazer? Está convidada. Inclusive, eu tenho recebido pedidos de informação de profissionais de outras áreas. Afinal de contas, em todas as áreas... Na minha área é muito necessário. Em todas as áreas, as pessoas precisam, muitas vezes, defender teses. Um médico, muitas vezes, vai promover, dentro do ambiente do universo da medicina, uma palestra, uma exposição sobre, digamos, a morte digna. É uma questão que envolve, que está dentro da medicina, mas que envolve muitos aspectos de filosofia moral. Esse discurso ele pode ser construído de forma absolutamente técnica pelo médico, mas o bom discurso dele será aquele discurso que trará elementos de fora. Então, num primeiro momento, um curso restrito para profissionais, o público-alvo é pequeno, eu prefiro, nesse caso dos profissionais, um número menor de pessoas, até para que eu possa ter mais facilidade de identificar entre os participantes do curso as suas respectivas necessidades, mas também vamos levar para a academia. Isso vai para as universidades também, estamos conversando com todas elas e queremos fazer isso com alguma alteração de formato para levar o conceito de um discurso bem edificado também para os futuros profissionais do direito, aqueles que farão júri no lugar da gente daqui a algum tempo. E como é que a gente faz para encontrar esse curso? O curso ele tem sido difundido essencialmente hoje através de mídias sociais. Eu descobri pelo Instagram. Exato, nós temos o nosso perfil, que é @odegardo. Nele, todas as notícias, não só desse curso, inclusive, mas também prenúncios de outros workshops que vão se realizar. E detalhes mais acurados, mais alongados, nós vamos divulgar no nosso site, que é www.promotordouglasodegardo.com. Inclusive, ele deve ser o mecanismo que nós utilizaremos para consumar as inscrições e tudo mais. E em paralelo a isso, nós temos alimentado essas mídias, tanto o perfil no Instagram quanto o site, com uma diversidade grande de mecanismos de transmissão de informações, como, por exemplo, os spotlights, que são vídeos curtos, de 2, 3 minutos, sobre pontos específicos que as pessoas nos pedem para falar, sobretudo através também dessa comunicação social. Alguns vídeos que nós chamamos de excertos de plenário, que são trechos de júri que nós destacamos e elaboramos um texto em paralelo para isso. E agora vamos começar com as reminiscências, que são histórias sobre grandes casos que passaram pela mesa da gente. Olha, que interessante. E que vão também alimentar o site futuramente. E aí o senhor consegue aí, será que o senhor vai conseguir aí pessoas assim tão apaixonadas pelo júri quanto o senhor é, doutor? Valéria, eu não digo que eu vá conseguir.
eu costumo dizer que trabalhos dessa natureza, quando você faz com vocação, é um tanto perigoso você assumir para si a titularidade do trabalho. A par da diversidade de religiões e crenças que as pessoas podem ter, é certo que algo mais age te dando força, te alimentando, te mantendo em pé e muitas vezes te guiando no teu caminho. Eu já tive a felicidade de encontrar, tanto no meio acadêmico quanto entre jovens profissionais, grandes apaixonados pelo júri, que já se anteciparam para o curso, outros acadêmicos que já se anteciparam para essas exposições que nós faremos nas faculdades de Direito. Isso alimenta a alma, não alimenta? Com certeza, principalmente pelo sentido de reencontro. E aí que eu lhe digo que eu prefiro não enxergar isso como um produto do que nós estamos fazendo. Eu prefiro tratar o que nós estamos fazendo agora com esses workshops, com a divulgação desses spotlights, com a levada disso para a academia, como talvez uma retribuição àquilo que o júri nos deu nesses últimos 22 anos, atuando no plenário, em favor das gerações mais novas e em favor da comunidade jurídica como um todo, a fim de que esse reencontro funcione como uma espécie de reavivamento. As pessoas elas têm atrações pelos mitos. E o júri, voltando àquilo que nós falávamos há pouco, isso é parte do processo de edificação da conversa. A nossa conversa não deixa de ser claro, também um processo edificado. O ser humano ele é vivo em símbolos. E o júri, enquanto ato de tamanha visceralidade, ele tem esse caráter simbólico, ele tem esse caráter mítico. E o que nós temos visto, eu prefiro interpretar assim, não é a revelação de novos apaixonados por obra nossa, mas o encontro nosso com apaixonados que ainda não tinham encontrado, talvez, um campo de discussão para a retomada de um júri romântico, para a retomada, vamos além, para além das linhas do júri, para a retomada da prática da oração, do discurso bem construído e bem edificado, porque o discurso bem construído e bem edificado, ele leva uma ideia que seja produto de uma convicção, de uma forma muito mais bem elaborada. Talvez a história da evolução dos direitos civis americanos fosse diferente se nós apagássemos da história o discurso de Martin Luther King perante aquelas 200 mil pessoas. E aquilo foi um discurso bem edificado. Então, a edificação do discurso, a progressão da linguagem para um nível mais alto e mais pleno, ele é, sobretudo, nós enxergamos assim, é uma tentativa de contribuição para uma comunicação melhor, no meio jurídico e também em outras áreas. Doutor, muito obrigada. E assim, quem for fazer o júri pode ter certeza que está em excelentes mãos, porque é o professor. Uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito carinho e boa sorte. Eu vou aparecer no curso. Muito obrigado. Lhe aguardo lá, então. Obrigada, doutor. Felicidade, sucesso e parabéns pelo êxito no programa. Para nós. Nós ficamos por aqui e voltamos na semana que vem para falar mais a respeito de Ministério Público e suas ações. Tchau.